Bom dia a todos. Vamos ver quem está aí. Gessé, Pablo, Said, Sânia, doutora Silvia. Doutora Silvia está aí? Câmbio? Não é a Silvia. Quem que tá aí? Ah, é alguém com o login, né? Dela. Tá bom. Gessé, você é residente do primeiro ano, confere? Sim. Ah, tá bom. Você me escuta bem? Sim, perfeitamente. Tá bom. GCS é uma aula que a gente dá sistematicamente para os residentes que passam pelo laboratório e que tem como tema, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, o mecanismo de resistência bacteriana, certo? Para entender se é mesmo oxomielite ou se foi empírico. Tá aparecendo para vocês a tela? Sim. Pronto. Tá sim, Lauro. Aí o objetivo da aula é assim, ó, não é que a pessoa saia daqui pronto e nunca mais tenha que estudar, obviamente, a resistência. Por quê? Porque esse é a Ine que sempre me ensinou isso, que ela acredita muito no aprendizado pela repetição. Então, esse é um dos primeiros contatos que você vai ter com esse assunto, que é um assunto grande, denso, e a ideia aqui não é afogar os residentes das informações, é que eles tenham um primeiro contato para que no segundo contato isso se amadureça um pouco mais e por aí em diante. Então, eu sempre começo com esse primeiro slide, que é o slide que deu um pontapé à antibiótico terapia. É uma representação que a gente vê o Alexander Fleming no seu laboratório. Aqui em cima, que ele está pensando aqui na cultura de estafilococos dele. E ele percebeu que uma das culturas dele foi contaminada por essa colônia de fungo, uma colônia de penicillium, como a gente vê aqui na fotinha. E o Fleming percebeu que ao redor da colônia de penicillium não tinha crescimento do Staphylococcus. Está percebendo que tem um halo? Então, ele se perguntou, será que esse fungo está produzindo alguma substância que inibe o crescimento do Staphylococcus? E aí, essa percepção desse halo rendeu a ele a descoberta da penicilina e, consequentemente, ele ganhou o Nobel de Medicina pela descoberta. Porque a partir dessa descoberta, vários outros antibióticos foram colocados em uso para a prática clínica. De lá para cá, várias classes foram descritas, depois a gente vai falar sobre elas, eu vou passar aqui rapidamente, só dando exemplos de que hoje a gente tem os beta-lactâmicos, os glicopeptídeos, as tetraciclinas, macrolídeos, os aminoglicosídeos, sulfonamidas, quinolonas e outros tantos exemplos de antibióticos, como clorfenicol, a clindamicina, as polimixinas, a daptomicina, a fosfomicina, e são antibióticos que agem em algum ponto do metabolismo da bactéria. Essencialmente, esses são os pontos em que essas só um segundinho. São os pontos onde agem os antibióticos. Então, podem agir na síntese da parede celular, na síntese de proteínas, na replicação e transcrição dos ácidos nucleicos, na integridade da membrana plasmática, ou na síntese de metabólitos que são essenciais para a bactéria. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que existem várias classes com dezenas de antibióticos. Então, a gente hoje trabalha com muitas classes de drogas, mas que agem nesses poucos pontos do metabolismo da bactéria. Então, aí uma pergunta que a gente faz aqui nesse momento é, se eu só tenho aí esses poucos pontos de metabolismo da bactéria, por que a gente não lida então só com poucos antibióticos? Não bastava um para a síntese da parede? Não bastava um para a síntese proteica? E a resposta é não, porque existe toda uma relação entre a molécula antimicrobiana e a maquinaria que está por trás daquele processo, a depender inclusive da espécie bacteriana. Por exemplo, a relação que oxacilina tem com a parede do Staphylococcus é uma.
e a relação que a oxacilina tem com a parede de uma E. coli é outra. Então, não bastava ter a oxacilina como uma molécula que agisse na síntese da parede. Então, quem age na síntese da parede está marcado em amarelo aí, beta-lactâmicos, os glicopeptídeos, a fosfomicina. Os beta-lactâmicos são a classe de droga mais prescrita. Dentro delas estão as penicilinas, cefalosporinas, carbapenímicos, monobactâmicos e os inibidores de beta-lactamase beta-lactâmicos. A gente vai ver isso no momento oportuno. Existem aqueles antibióticos que agem na síntese de proteína, as tetraciclinas, macrolídeos, aminoglicosídeos, clonafenicol, clinda, tigeciclina, rifampicina, linezolida. Aqueles que agem no metabolismo do folato, como as sulfonamidas. Aqueles que agem na síntese do DNA, como a quinolonas e as rifampicinas. E aqueles que agem na integridade da membrana plasmática, quais sejam polimixinas e daptomicina. Quando a gente vai falar de infecção em humanos, a gente tem que se lembrar quais são os principais agentes, né? Existem incontáveis agentes causadores de infecção em humanos. Todo dia a gente tem uma surpresa com um micro-organismo novo, mas os principais, os mais frequentes são esses. Então, esses aqui estão categorizados como cocos gram-positivos, ou seja, uma vez que você cora essas bactérias pela coloração de grão, ela tem esse aspecto morfotintorial, um formato redondo de coco, e se cora pelo cristal violeta, por isso são cocos gram-positivos. E a gente tem como principais gêneros os streptococcus, estafilococcus e enterococcus. Dentro do gênero streptococcus, duas espécies se destacam, que é o Streptococcus pneumoniae, que tem como apelido o pneumococo, e o Streptococcus pyogenes. O pneumococo é o principal causador de pneumonia da comunidade, é causador também de meningite bacteriana, e o pyogenes é o principal causador de faringamidalite bacteriana. Esse segundo gênero de baixo Staphylococcus é um gênero extenso de bactérias que frequentemente acometem humanos e tem como espécie principal o Staphylococcus aureus. Disparado, ele é o mais importante porque ele é o mais virulento das espécies. Ele tem uma enzima chamada coagulase, que é um fator de virulência dele, que as outras espécies não têm. Por isso, a gente considera o aureus como o coagulase positiva e as outras espécies como os coagulases negativos. Por exemplo, epidermídeos, saprofíticos, hemolíticos, captis, são todos estafilococos coagulase negativo. Os coagulases negativos, invariavelmente, são oportunistas. Eles precisam de uma oportunidade para causar infecção. Porque a pessoa, do nada, não tem uma infecção por Staphylococcus epidermidis. Ela precisa de um acesso, de uma prótese, para que ele consiga fazer biofilme e estabelecer sua infecção. Os saprofíticos, ele até consegue causar infecção urinárias em mulheres, sem dispositivos, mas é uma situação rara. Ele, de longe, não é o principal agente de infecção urinária. Por último, eu acho que tem uma transição aqui antes do último, que é muito importante a gente levar para o conceito dessa aula, que a principal droga no combate ao S. aureus é a meticilina, ou a oxacilina, que é a irmã gêmea dela. Os americanos usam muito meticilina, a gente aqui usa muito a oxacilina. Então, como a meticilina é tão importante para o aureus, a gente acaba separando os estafilococcus aureus daqueles que são sensíveis à oxacilina, cuja sigla é MSSA. Então, quando você ouvir alguém se referir ao MSSA, ele está falando que é um Staphylo aureus sensível à principal droga para tratá-lo, que é a meticilina, ou a oxacilina, tanto faz. E o MRSA, que é um Staphylo aureus resistente à meticilina, para o qual a droga de escolha é a vancomicina. Tá? E o último gênero é o gênero Enterococcus, também é coco gram-positivo. Era um gênero que não tinha qualquer importância no passado. Ele, inclusive, era incorporado ao gênero Streptococcus. Ele já foi da família do gênero Streptococcus.
E, com o passar do tempo, com o uso de antibiótico dentro do ambiente hospitalar, ele acabou sendo selecionado, já que ele é intrinsecamente resistente a cefalosporinas, eles foram sendo selecionados e passaram a ser um agente importante de infecção hospitalar. Tem como principais agentes o Enterococcus fecalis e o Enterococcus faecium. E aqui a gente vai para o segundo slide desses micro-organismos de importância médica, que é um outro grupo de bactérias que se apresentam não no formato redondinho, mas no formato compridinho, no formato de bacilo, e na coloração de Gram, ele se cora pela fluxina. Então, ele se apresenta como um Gram negativo. Esses bacilos gram-negativos, eles estão distribuídos em classes taxonômicas diferentes. Então, aqui, esse slide já merece, inclusive, ser atualizado. Esse aqui é a família das Enterobacteriáceas, que tem como principais representantes Klebsiella, Enterobacter, Escherichia, Proteus, Serrácea, Citrobacter, Providência, Salmonella, Shigella, Rafnia, uma série de outros agentes que estão dentro dessa mesma família. Essa família recentemente foi revista, agora ela foi dividida em outras famílias. De fato, aqui hoje a gente se refere às Enterobacterales, que é a ordem que tem os principais agentes. E tem esses outros micro-organismos abaixo, que não são parentes entre si, como esses de cima são, todos da mesma família. Esses de baixo não são parentes, mas eles também são gram-negativos. Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Burkholderia, Moraxella. A Moraxella nem é um bacilo, mas está aqui junto porque com esses, eles formam o grupo dos não fermentadores de glicose. Então, se você colocá-los em laboratório para sobreviver, só se eles fermentassem a glicose, eles não sobrevivem. Então, por isso, eles são agrupados em não fermentadores de glicose. Tá? Diante disso, a gente passa para uma segunda parte. Tá todo mundo aí? Eu tenho alguém aí? Sim, doutor. Tá. Gessé, você tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para a gente passar adiante? Eu gosto de ficar parando sempre primeiro para saber se eu estou falando sozinho, segundo para saber se alguém tem alguma pergunta. Tá tudo bem. Posso passar? Pronto. A informação da resistência bacteriana, então, com o tempo, os micro-organismos foram ficando resistentes aos antibióticos. Essa resistência, ela acontece porque essa informação chegou na bactéria de algum jeito, né? Senão ela não seria resistente. Como é que essa informação chegou? Ela chegou ou via cromossomo, a bactéria já veio com a informação da resistência. A gente diz nessa situação que ela é uma resistência constitutiva, ou ela pode ser adquirida. Ela pode ser adquirida por uma mutação cromossômica também, que eu não coloquei aqui. Pode ser adquirida por uma mutação, mas ela pode ser adquirida por conjugação. E eu chamo a atenção para esse primeiro mecanismo de resistência bacteriana adquirido, porque é aquele mecanismo que acontece via transmissão de plasmídios, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar. O que é um plasmídio? Aqui na representação, a gente vê o que está em vermelho é um cromossomo. Peraí, só um segundinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui. E voltei. Tá todo mundo vendo? Sim, tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Esse mecanismo de resistência, ele pode ser adquirido por conjugação, como eu falei. O que está em vermelhinho aqui é o cromossomo da bactéria. Ela nasce com ele, ela não vive sem ele. E esse em azul é um plasmídio, que é como se fosse uma filial do cromossomo, também é um DNA circular, que funciona como um pendrive. A bactéria funciona sem ele. Mas se ela tiver um plasmídio, pode ser que arquivos interessantes estejam aí, como, por exemplo, para nutrição, para resistência a condições ambientais e, eventualmente, resistência a antibióticos. E o que é interessante é que as bactérias conseguem transmitir o plasmídio de uma para outra bactéria.
ela duplica o plasmídio passa para outra. Percebam que se tiver um gene de resistência aqui nesse plasmídio, ele vai para outra bactéria. Então, essa bactéria aqui, que era sensível ao antibiótico, ela acaba adquirindo o gene por esse mecanismo. Isso é relevante? É muito relevante. Isso permite com que haja disseminação de genes de forma muito mais fácil, tanto na comunidade como no ambiente hospitalar. Se vocês lembrarem dos principais mecanismos de resistência que estão altamente disseminados, como as ISBL, a KPC, o gene de resistência à vancomicina e enterococos, todos eles são veiculados por plasmídios. Então, isso tem uma dificuldade de controle muito maior do que as outras formas de aquisição. Transformação é outra forma de adquirir genes de resistência. A gente vê aqui como é que funciona a transformação. A bactéria morre, deixa o DNA dela lá disponível no meio, vem uma coleguinha e pega para ela o que interessa a ela, e aí ela fica resistente. Esse é um mecanismo frequentemente descrito em pneumococo. Transposição, que é quando um pedaço de DNA pula dentro do genoma da bactéria, causando alteração na sequência do DNA, ou colocando genes em uma sequência que permitam a expressão de um mecanismo de resistência, e esses DNAs que pulam a gente dá o nome de transposons. Também são mecanismos de resistência adquirido. E por último, que parece mentira, mas não é um vírus carregando um gene de resistência e levando de uma bactéria para outra. Aqui na foto a gente vê a representação de um bacteriófago, de um vírus que está entrando na bactéria, e ele está levando aqui consigo pedaços de DNA dele e eventualmente incorporado aí um gene de resistência aos antibióticos. Isso que a gente viu agora é como a informação chegou. Onde é que está a informação? Como é que ela chegou? Foi pelo cromossomo, foi pelo plasmídio, foi por um vírus. Como é que ela é codificada no mecanismo de resistência? Ela é codificada porque esse gene que chegou, e a gente já sabe como ele chegou, ele promove a codificação de uma enzima que destrói antibiótico, ou esse gene que chegou, ele impede a entrada de um antibiótico, ou ele faz com que esse antibiótico pode até entrar na célula, mas ele é expulso tão logo ele entra. E por último, esse gene pode codificar uma alteração no sítio de ação da droga e a droga por isso não funciona. Aqui a gente vê uma representação desses 4 mecanismos. Aqui uma bomba de efluxo, o antibiótico entra, mas a bactéria já tem um mecanismo de jogar ele para fora. Aqui, o antibiótico não consegue entrar porque o canal por onde ele entrava não existe mais ou está alterado, ele não consegue entrar. Aqui ele entrou, mas tem enzimas que degradam ele, então logo ele entra. E por último, ele entra e quando vai se ligar no seu sítio-alvo, o sítio-alvo está alterado, ele não consegue funcionar então adequadamente. Esses são os 4 principais mecanismos de resistência. Existem outros? Sim, existem outros. Precisamos aprender agora? Não precisamos aprender agora, os outros são mais raros e são contraproducentes nesse momento do estudo. Se a gente souber esses 4, a gente já está lembrando de quase todas as situações envolvendo resistência bacteriana, tá? Aqui nesse quadrinho, a gente vê os 4 principais mecanismos que eu falei para vocês agora: modificação enzimática, perda de permeabilidade, expressão de bomba de efluxo, alteração do sítio-alvo, e cada uma das colunas é uma classe de antibiótico diferente. Ah, Laura, o que são esses 4 de baixo? São aqueles que eu falei que eu não vou falar hoje porque são contraproducentes para esse momento. Vamos para os 4 de cima. O que está em 3 cruzes significa que aquilo é muito importante para aquela classe de drogas. Então, modificar enzimaticamente beta-lactâmico é um fenômeno que é frequente e importante para essa classe de droga. As beta-lactamases são essas aqui, né? Que são enzimas que modificam beta-lactâmicos. Para aminoglicosídeo, qual é o mecanismo mais importante? Também modificação enzimática via enzimas modificadoras de aminoglicosídeo. Já para macrolídeo, percebam que o mecanismo mais frequente e mais importante é
alteração no sítio-alvo. O macrolídeo ele tem que ir lá no ribossomo se ligar para funcionar. Se o ribossomo está alterado, não vai funcionar. Então, para macrolídeo, esse é o mecanismo mais frequente. E aí, essas tabelas se cruzam, não precisa decorar, mas precisa ter noção de que isso existe. Isso se repete para todas as classes de drogas, né? Por exemplo, aqui o cloranfenicol também é cloranfenicol acetiltransferase. As transferases são os principais mecanismos de resistência ao cloranfenicol, e aí, por aí vai para cada um dos antibióticos. Deixa eu beber um gole d'água aqui. Aproveito para perguntar, tá todo mundo aí? Eu caí, falando só. Não. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Perfeito. E agora a gente vai então falar de cada um desses mecanismos de resistência. Esse aqui, o primeiro, é o mais extenso, é o mais importante, e a gente vai ver por quê. Que é a modificação enzimática. É quando a bactéria expressa uma enzima que acaba com a funcionalidade de um antibiótico. Vamos ver aqui. Beta-lactamases são o principal mecanismo de resistência aos beta-lactâmicos. Lembra que a vocês que os beta-lactâmicos são os antibióticos mais prescritos, os mais estudados, os mais seguros. Eles são sempre os caras a serem batidos. Os beta-lactâmicos. Basta a gente se lembrar. Oxacilina é o principal antibiótico para estafilococos. Penicilina, principal antibiótico para streptococcus. Ampicilina, principal antibiótico para enterococos. Ceftriaxona, principal antibiótico para meningococo, para hemófilos. Meropenem, principal antibiótico para infecção por ISBL. Então, os beta-lactâmicos são sempre os caras a serem batidos. São seguros, podem ser usados em gestantes. Sempre que a gente vai em dúvida, tenho aqui uma gestante, não sei se eu dou azitromicina, eritromicina ou amoxicilina. Opa, amoxicilina é beta-lactâmico, pode. Não sei se eu dou ciprofloxacina ou ceftriaxona. Ceftriaxona é beta-lactâmico, pode. Então, os beta-lactâmicos são sempre os caras a serem batidos, com raras exceções. Por exemplo, para estenotrofomonas não pode, mas para a maioria das situações, sim. O que as beta-lactamases fazem? Quer dizer, que são as inimigas número 1 desses antibióticos tão úteis que são os beta-lactâmicos. Elas quebram a ligação amida do anel beta-lactâmico. Então, aqui a gente vê uma estrutura de penicilina, de cefalosporina, carbapenêmicos, de monobactâmico. O que é que a beta-lactamase faz? O que é que essas moléculas têm em comum? Esse quadradinho aqui, que é o anel beta-lactâmico. Ele vem e quebra a ligação amida desse anel, e aí não deixa mais o antibiótico funcionar. Os genes para beta-lactamase, eles podem vir no cromossomo da bactéria ou em elementos genéticos móveis, como plasmídios e transposons, como a gente viu anteriormente. Independente de onde ele venha ou onde ele esteja, ele vai se chamar como BLA. BLA é de beta-lactamase. Então, qual é o gene codificador de KPC, que é uma beta-lactamase? BLA-KPC. Qual é o gene codificador de CTXM8, que é uma ISBL? BLA-CTXM8. Tá? Então, sempre os genes de beta-lactamase vêm com esse nome, BLA. Frequentemente estão em cassetes cromossômicos juntos com outros genes de resistência. Aqui é a classificação das beta-lactamases. Elas são tantas que uma pessoa parou e falou, não, para mim chega, eu vou classificar as beta-lactamases porque eu não aguento mais essa loucura. E aí um pesquisador chamado Ambler classificou as beta-lactamases em grupo A, B, C, D. Para quem é residente, isso aqui, principalmente quem está no começo da residência, isso aqui é um inferno, tá? É isso mesmo, é um inferno. A gente tem que saber enquanto especialista, então ao longo da residência isso tem que ficar na cabeça, mas no começo, aqui é, mais uma vez, né? Aqui é o primeiro contato com esse, ou um dos primeiros contatos com esse conceito, assusta, mas com o tempo a gente vai ganhando intimidade com essa classificação.
Temos que saber? Temos que saber, porque quando a gente vai, inclusive, avaliar os novos antibióticos, a gente tem que lembrar dessas informações. Eu gosto de começar pela classe B de bola. A classe B de AMBA, elas são as metalo-beta-lactamases. Então, eu queria lembrar que as beta-lactamases, elas têm uma tesoura dentro delas, que é essa tesoura que corta aquele anel amida que eu falei para vocês dos beta-lactâmicos. Essa tesoura que corta esse anel, ela pode ser feita por um metal ou ela pode ser feita por um resíduo de serina. Tá? De novo, um metal ou uma serina. Então, a tesoura, ela pode ser feita de metal ou de plástico. Um pouco melhor do que plástico, tá? É a serina. Quando ela é feita de metal, ela é tão boa, ela é uma metalo-beta-lactamase, que ela cliva praticamente todos os beta-lactâmicos, inclusive os carbapenêmicos. Então, por isso, elas são também, além de beta-lactamases, elas são carbapenemases. Dentro das beta-lactamases estão as carbapenemases, que são as beta-lactamases que conseguem clivar os caras mais potentes da classe dos beta-lactâmicos, que são os carbapenêmicos. Meropenem, imipenem, doripenem, ertapenem, as metalo-beta-lactamases. Existem beta-lactâmicos que ela não cliva a metalo-beta-lactamase? Sim. Vamos deixar isso para um futuro. Por hora, eu quero que todo mundo aprenda que metalo-beta-lactamase cliva tudo, ou quase tudo. Pronto, essa informação já é suficiente. Agora vamos para as outras, que são as tesouras que não são de metal, são de outros materiais. Vamos para a classe C. O que é a classe C? A classe C é uma classe de beta-lactamase que são consideradas cefalosporinases, ou seja, elas têm uma quedinha pelas cefalosporinas, não pelos carbapenêmicos, mas pelas cefalosporinas. E o que tem de interessante nessa classe de drogas, na C, é que a gente consegue desreprimir essa classe de droga. Então, a bactéria está lá. Vou dar um exemplo prático para a gente voltar para o conceitual. Você tem lá uma infecção por uma bactéria Enterobacter, ou Citrobacter. E a bactéria é sensível à ceftriaxona, que é uma cefalosporina. Você dá a ceftriaxona para o paciente. O que é que acontece? O paciente melhora, depois piora. Você colhe uma nova cultura, está lá de novo a mesma bactéria de antes, Citrobacter, com resistência à cefalosporina. O que é que aconteceu nessa situação? O mecanismo de resistência ela já tinha no cromossomo dela. O que é que a gente fez? A gente desreprimiu. A gente deixou ela colocar as garras de fora, dando o principal desrepressor para esse gene, que é o quê? O próprio antibiótico. Então, essas enzimas do grupo C, que são chamadas AMP-C, que a gente vê lá na direita, tem essa característica de serem enzimas desrepressíveis. Então significa que eu não posso dar cefalosporina de terceira geração para quem tem infecção por AMP-C? Não significa isso. Significa que eu vou ter cautela. Se for infecção grave, eu vou preferir cefalosporina de quarta geração ou carbapenêmico, se for infecção em neonato. Mas, para a maioria das situações, essa desrepressão acontece em 10, 20% dos isolados. Então, a gente não pode enterrar um tratamento quando a maior possibilidade é de dar certo. Né? A classe... Vamos agora para a classe A. A classe A das beta-lactamases, elas também são serina, afinal, toda metalo é do grupo B, serina, e elas estão subdivididas em classes de beta-lactamases que têm mais atividade em determinado grupo de drogas. Então, dentro aqui da grupo A, a gente tem penicilinase, como vocês estão vendo aqui, ó, de amplo espectro, que gosta de penicilinas, como, por exemplo, quem? A penicilinase do Staphylococcus aureus, a PC1, mas também outras penicilinases, como TEM1, SHV1,
São beta-lactamases que levam à resistência à penicilina e às aminopenicilinas, como a amoxicilina e a ampicilina, tá? Aí tem uma segunda classe que dentro das beta-lactamases do grupo A, elas são cefalosporinases. Apesar de elas estarem aqui como penicilinases, elas são cefalosporinases. Elas adoram as cefalosporinas de terceira geração, ceftazidima, ceftriaxona. Então, elas levam a essa resistência, que no passado era difícil de se detectar in vitro. A gente tinha que fazer uma série de testes para conseguir chegar à conclusão que aquela bactéria era uma produtora de ISBL. Hoje é muito mais fácil fazer isso. Para essa classe de drogas, a droga de escolha para tratar é carbapenema. Dentro ainda do grupo A, existe uma classe de drogas que também são de plástico, que é de serina, como eu falei para vocês, mas é um plástico tão bom que funciona quase como metal, que são as carbapenemases. Essas carbapenemases do grupo A têm como principal representante quem? A KPC. Então, a KPC é uma carbapenemase de extremo sucesso epidemiológico, disseminado principalmente pela principal espécie que a produz, que é a Klebsiella pneumoniae, e ela causou um desastre de saúde pública, né? E hoje responde por milhões de óbitos anuais, porque existem poucos tratamentos para paciente com infecção por Klebsiella produtora de KPC. Por último, ficou faltando uma última classe de drogas, que, a meu ver, assim, é um pouco mais delicado. São as beta-lactamases do grupo D. Dentro do grupo D, existem também de amplo espectro, de espectro estendido e de carbapenemase, muito parecido com o do grupo A. Tá? De forma interessante, elas são chamadas de oxacilinases. O que é que leva a crer esse nome? Que elas têm uma preferência por oxacilina, que elas clivam muito bem a oxacilina. E é verdade. Se você colocar elas dentro do laboratório, essas enzimas com a oxacilina, elas clivam em uma velocidade muito grande, de forma irreversível. É muito importante saber isso. Mas, do ponto de vista prático, isso não tem nenhuma utilidade, essa informação de que elas são oxacilinases. Por quê? Porque os principais produtores dessas beta-lactamases do tipo oxacilinases são gram-negativos. E a oxacilina não consegue penetrar na parede de um gram-negativo. Tá? Então, elas são chamadas de oxacilinases, por isso todas do grupo D são oxa alguma coisa, oxa 23, oxa 51, oxa 143, mas elas não se encontram com a oxacilina na vida real. Tá? Essas são, dentre delas, como eu falei para vocês, as oxa beta-lactamases tem uma classificação gigante e a gente não decora. A gente vai lá, tem uma bactéria que tem a oxa 10. Deixa eu ir ver ali no site o que é que ela é. Se ela é uma se ela é uma amplo espectro, se ela é um ISBL, ou se ela é uma carbapenemase. Tá? Lembrando que... Lembrando não, vou terminar com outro raciocínio. Pronto, essas são as beta-lactamases, a classificação delas. Não sei se vocês ainda estão acordados. Quando eu dou essa aula depois do almoço, invariavelmente todos dormem nesse momento. Eu, inclusive, dormi um dia. Alguém foi fazer uma pergunta e eu cochilei, porque realmente é insuportável isso aqui, mas faz parte do nosso... quem trabalha no laboratório, diagnóstico, tratando, e na indústria farmacêutica, tem que saber essa classificação, porque as drogas têm uma relação própria com cada uma dessas beta-lactamases. Tá? Agora, estamos acordados, Lauro, e eu estou adorando. Adorei. Eu e a Sânia, a gente adorou a história da tesoura, viu? Adorei. Tesoura de plástico, de metal. Amei, amamos. Ine, que a gente tem que inovar só nesses materiais, porque na minha cabeça só veio o plástico, mas deve ter nomes mais legais. Não, foi ótimo, foi perfeito. Adorei. Meu Deus. E aí, aqui a gente vê, então, a gente lembra mais uma vez, carbapenemase é uma beta-lactamase. Nessa apresentação aqui que eu fiz para vocês, elas desfilaram no grupo A, no grupo B e no grupo D. Até existe carbapenemase no grupo C, mas nós não vamos falar sobre elas porque elas são muito raras.
mas de forma geral A, B ou D. Então eu tenho a KPC no grupo A, as metalo-beta-lactamases são as do grupo B. Normalmente elas têm nome de lugar, então é SPM, São Paulo, metalo-beta-lactamase, é VIM, que é Verona, imipenemase, INPE, não tem nome de lugar, mas é imipenemase, GIM, que é German, imipenemase, alguma coisa assim. Esse tem um M também, fica fácil porque tem um M de metalo-beta-lactamase. E a NDM, que não está aqui na lista, que é a New Delhi metalo-beta-lactamase. E aí eu queria terminar esse slide com um raciocínio. Se eu tenho uma Klebsiella, se eu estou na frente do meu antibiograma e eu tenho uma Klebsiella produtora, eu tenho uma Klebsiella resistente aos carbapenêmicos, ela pode ser resistente aos carbapenêmicos, a gente já viu lá atrás, ou por destruição enzimática, ou porque alguém bota o carbapenêmico para fora, ou porque o carbapenêmico não entra, ou porque ele não consegue se ligar no seu sítio de ação. Mas eu digo para vocês e garanto que se eu tenho uma Klebsiella resistente aos carbapenêmicos, qual é o mecanismo mais frequente? Produção enzimática. É produção de carbapenemase. E qual dessas carbapenimases é a principal, a mais frequente em Klebsiella? É a KPC. É tanto que leva o nome dela. Klebsiella pneumonia carbapenemase. Se eu tenho uma pseudomonas resistente a carbapenêmicos, pode ser por destruição enzimática, por impedimento de influxo e fluxo, pode ser por alteração de sítio-alvo. Pode. Qual é o mais frequente? Produção de carbapenemase. Qual carbapenemase? KPC? Não. Em pseudomonas, a gente olha para o grupo B. Normalmente é uma pseudomonas produtora de metalo-beta-lactamase. E aí, qual é a metalo? Depende do canto do planeta. Nossa pseudomonas brasileira, o principal metalo dela é SPM, é São Paulo, metalo-beta-lactamase. Se a gente olha para uma Acinetobacter resistente aos carbapenêmicos, pode ser qualquer um daqueles, blá, 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 blá. Mas eu digo para vocês, o mais frequente é destruição enzimática por produção de carbapenemase. E qual carbapenemase? Do grupo OXA. Tá? Então é importante carregar isso consigo. Acinetobacter resistente a carbapenêmico deve ser uma OXA. Pseudomonas resistente a carbapenêmico deve ser uma metalo. Klebsiella produtora resistente a carbapenêmico deve ser um KPC. E aí, quando você encontra outras possibilidades, você até acha estranho. Essa semana eu discuti com um residente, um caso, e era uma Klebsiella resistente ao carbapenêmico e era negativo para KPC. Então, tem outro mecanismo por trás. Ele estava enlouquecido. Eu falei, calma, vamos lá, calma. A gente tem Klebsiella produtora de NDM, tem Klebsiella produtora de INPE, tem pseudomonas produtora de KPC, tem pseudomonas, a gente descreveu, pseudomonas com 2 carbapenemases, e por aí vai. Elas estão cada vez mais promíscuas em termos de elementos genéticos móveis, então a gente depara, sim, com situações diversas. Vou pular isso aqui, já falei. Tem uma coisa que eu pulei sem querer, não foi intencional. As do grupo C, que são aquelas cefalosporinases que a gente desreprime, elas são principalmente num grupo chamado CESP, com um M no final, CESPM, ou grupo MySpace, também, você vai encontrar com MySpace. Quem são as espécies principais? Citrobacter, Enterobacter, Serrácea, lembrando que é Serrácea, apesar de ter residente de infecto, microbiologista, infectologista, fala Serratia, passa no RH, porque é um latim, e a gente mostra mais intimidade aí, falando como se fosse som de C. P, Providência, falei, M de Morganella, e ainda, aqui existem outras espécies, como Yersinia, Pseudomonas, que podem ter produção de AMP-C. Para dar aquela facilitada, um outro grupo, aqui encabeçado pela Karen Bush,
O primeiro nome da Bush é Karen, né? Karen Bush. Fez uma outra classificação das beta-lactamases, com base no substrato melhor que ela cliva e na inibição pelo clavulanato. Eu não sei essa classificação de CO, toda vida tem que consultar, porque ela é muito menos usada do que a de Ambler, tá? Mas é importante a gente saber que existe ainda a segunda classificação, que é de Bush, Jacob, Medeiros, e aqui a gente vê o cruzamento da classe molecular de Ambler, A, B, C ou D, com a do Bush, Jacob, Medeiros, que é 1, 2A, 2B, 2BE, e por aí vai. Vamos ver agora esse antibiograma. Paciente soropositivo para o vírus HIV, CD4 de 52, internado para o tratamento de calazar, febre, dispneia, sonolência, raio-x de tórax com a consolidação em base, o paciente tem uma pneumonia, foi iniciado tazocin, porque ela estava internada, suspeita de pneumonia hospitalar, colhidas hemocultura, urocultura, com os seguintes resultados. Vamos ver o que deu nesse resultado dessa hemocultura. Uma Klebsiella. Vamos olhar para as penicilinas. Ampicilina resistente. Aliás, essa ampicilina nem era para estar aqui nesse antibiograma, depois a gente vê por quê. Cefalosporina de primeira geração resistente. Cefalotina resistente. Vamos ver cefalosporina de terceira geração. Ceftazidima resistente. O que a gente vê da ceftriaxona? Já está representada aqui pela ceftazidima. Percebam que tem uma coisa interessante aqui. A cefoxitina, que é uma cefalosporina de segunda geração, especificamente da classe das cefamicinas, que é uma classe que está dentro da segunda geração, ele é contraintuitivo. Como é que uma bactéria resistente a uma cefalosporina de terceira geração, que é um grupo que é mais específico para gram-negativo e se mantém sensível à de segunda geração? Isso aqui, gente, é um marcador de antibiograma de uma bactéria produtora de ISBL, como a gente vê aqui embaixo. É a resistência à cefalosporina de terceira, mantendo sensibilidade à cefamicina. Então, é uma produtora de ISBL. Se fosse uma AMP-C, que também é uma cefalosporinase, a gente veria aqui a resistência à cefalosporina de terceira, mas também viria a resistência à cefalosporina de segunda nas classes das cefamicinas, tá? Aqui, um Citrobacter, resistente a ceftazidima, resistente a cefoxitina. Então, esse é o padrão de AMP-C. A gente já tinha uma suspeita de base que ia ter isso, porque é um Citrobacter. Tá? Para terminar a modificação enzimática, a principal parte da aula, eu acho que foi essa. A modificação enzimática para beta-lactâmico. Mas uma outra que é bem importante, que está crescendo muito, é a modificação enzimática de aminoglicosídeo. Então, é o principal mecanismo de resistência de aminoglicosídeos, está em cromossomos ou plasmídeos e age durante o transporte no citoplasma. Então, o aminoglicosídeo, ele tem que ir lá no ribossomo. Ele vai passeando entre a membrana plasmática, achando que já venceu todos os desafios da vida dele. Entrei, estou dentro. Agora é só correr para o ribossomo. E aí, no meio do caminho, tem uma enzima modificadora de aminoglicosídeo. A sigla é EMA e em inglês é AMI, né? Que é Aminoglycosides Modifying Enzymes. Sei lá, enzymes, não sei como é que fala. Mas vocês vão ler nos artigos AMIs ou EMAs. Sabe? São mais de 30 enzimas, e o que é que elas fazem? O aminoglicosídeo está lá passeando pelo citoplasma, e a enzima vai lá e modifica. A beta-lactamase, ela clivava. Aqui não. O que é que ela faz? Ela pendura um radical no aminoglicosídeo, e o aminoglicosídeo não funciona mais. Então, ela fosforila um aminoglicosídeo, ou ela acetila o aminoglicosídeo, ou ela adenila o aminoglicosídeo, e ele fica inativo, tá? É interessante que as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo tem umas que sem querer assim, né? Quem é a gente pode dizer que é sem querer, mas que modifica quinolona também. Essas enzimas aqui que a gente vê embaixo, bifuncionais, são exemplos de enzimas que
modificam aminoglicosídeo e quinolona. Então, de forma bem exótica, em algum momento na vida, a gente vai acabar cruzando com uma bactéria que é resistente às quinolonas pela produção de enzima modificadora de aminoglicosídeo. Tá? Isso é um fenômeno super exótico, porque normalmente os mecanismos de resistência são personalizados, né? Com exceção das bombas de efluxo que a gente vai ver lá na frente. Queria lembrar também que... Não, queria lembrar não, depois eu lembro. Vou mudar de assunto. E aqui a gente já falou, clorofenicol também tem uma enzima que é importante para a inativação dele, e também para macrolídeo, lincosaminas, streptograminas e tetraciclinas. Não precisa saber disso. O mais importante de modificação enzimática para o momento é beta-lactamase e enzima modificadora de aminoglicosídeo. Tá? Gente, as informações da aula, elas estão mais atualizadas do que o que está ali nas referências do slide, porque o nome disso é preguiça e como é? Procrastinação. Mas eu atualizarei no futuro bem próximo. Bomba de efluxo. Vamos só fazer aquela conferência, todo mundo aí, todo mundo transmissão. Não chegou mensagem no WhatsApp. Todo mundo aqui. Então vamos lá, bomba de efluxo. Bomba de efluxo é um outro mecanismo de resistência que a bactéria passa a produzir uma proteína que joga antibiótico para fora. É o principal mecanismo de resistência para as tetraciclinas em E. coli, salmonella, e normalmente essa bomba de efluxo que joga a tetraciclina para fora, tem vários genes que fazem isso, são os genes TET, eles acabam colocando outros antibióticos para fora também. O principal alvo é a tetraciclina, mas outros antibióticos podem ser expulsos por causa dele também. Esse mecanismo de bomba de efluxo ele também é descrito para pneumococo, para epiógenes na bomba MEF, e áureos e epidermides no fenômeno MSR. A gente podia até explorar esse fenótipo depois. Eu pensei que ia ter até um slide sobre ele aqui, mas depois a gente fala sobre ele. Na semana que vem tem outra aula, na outra aula eu resgato alguns desses conceitos para aplicação prática. Bomba de efluxo ainda. Beta-lactâmicos. Pseudomonas aeruginosa é uma importante espécie produtora de bomba de efluxo. Junto com as beta-lactamases, promovem a facilidade de resistência nessa espécie bacteriana. Então, Pseudomonas é uma fábrica de mecanismos de resistência e de acúmulo deles. Então, a bactéria, às vezes, ela é resistente porque ela associou uma bomba de efluxo com a beta-lactamase. Pseudomonas é rainha em fazer isso. E para quinolonas também, em enterobactéria, em áureos, nesse sistema de bomba de efluxo NOR-A, que joga quinolona para fora, e tem uns que são específicos só para quinolonas, que são esses EMR e ACR. Diminuição de permeabilidade. Então, quando é que uma bactéria fica resistente aos antibióticos? Porque não deixa o antibiótico entrar. A gente tem alguns exemplos clássicos que são penicilina em gram-negativo, por exemplo. Não entra. Não entra porque já é uma resistência intrínseca. Penicilina não passa pela parede de um gram-negativo. A vancomicina não passa pela parede de um gram-negativo. E as polimixinas não passam pela parede de um gram-positivo. Então, são resistentes já intrinsecamente por motivo de permeabilidade. Toda vida que eu dou essa aula, eu falo que eu adoro essas figuras e odeio a cor delas. Porque eles pintaram a gram-positiva aqui de rosa e pintaram a gram-negativa de azul. A gram-positiva, que ficaria em azul, né, se fosse o roxo, a gente vê que ela tem uma parede que tem muitos desses tubinhos, que são incontáveis canais incontáveis moléculas de peptidoglicano. Então, isso faz uma rede espessa de peptidoglicano. Na do gram-negativo, como a gente vê aqui embaixo, à esquerda, essa parede, essa camada de peptidoglicano, ela é bem mais delgada. São esses caninhos que a gente vê aqui embaixo. Mas ela é mais complicada, porque em cima dos caninhos tem
a parte externa da parede, que é uma membrana lipoproteica. Então, a parede do gram-positivo ela é mais espessa, mas a do gram-negativo ela é mais complicada. Ela é mais cheia de desafios. Então, tem coisa que passa por aqui, porque tem facilidade de passar pelo peptidoglicano. Tem coisa que passa por aqui, porque usa as porinas para poder entrar. Tem coisa que não passa por aqui. Por exemplo, a gente está falando de um gram-positivo. Polimixina não entra no gram-positivo por causa da carga. E vancomicina não entra no gram-negativo, porque a vanco jamais passaria nessa complicação, porque ela é uma molécula muito grande. Tá? Então, moléculas no gram-negativo, que tem a parede mais complicada. Hidrofóbicas não entram, hidrofílicas dependem das porinas, e existem alguns exemplos clássicos de que a perda de uma porina, se a bactéria passa a não mais expressar uma porina, que um antibiótico não entra. Por exemplo, para a entrada do imipenem na célula do gram-negativo, o imipenem usa essa porina, OPRD, em pseudomonas, OPRD. Se a pseudomonas tem uma mutação e perde esse gene, o imipenem não entra mais e ela fica resistente. Tá? Então, ela é um importante exemplo. Perceba que isso não é para o meropenem. O meropenem entra lá pela porina dele e a bactéria continua sensível ao meropenem. Então, quando você pega um antibiograma e vê uma pseudomonas resistente ao imipenem, sensível ao meropenem, qual é a primeira reação injusta e ingrata de dizer que é culpa do laboratório? E não tem um fenômeno biológico por trás. O laboratório, quando dá um resultado desse, é um laboratório que tem validação dos testes, que repete o teste e informa esse resultado nas melhores das condições. Se forem resultados duvidosos, são supressos do laudo esses resultados. Então, quando vocês tiverem uma pseudomonas aeruginosa resistente ao IME, sensível ao mero, a primeira hipótese é que seja uma bactéria que perdeu o PRD. Serraceae e quinolonas também, por perda de porina, e E. coli e o clorofenicol também por perda de porina. E esse é o último mecanismo, reta final desse nosso momento, que é a modificação do sítio-alvo. É bem importante falar sobre esse mecanismo. Ele está aqui no final, mas ele não é menos importante. Ele também é responsável por algumas desgraças de saúde pública. Tá? Vamos ver aqui. A gente viu que os antibióticos têm uns alvos. Lá naquele slide que eu mostrei sobre o metabolismo bacteriano, que ele tem alguns alvos. Os antibióticos têm alguns alvos, né? Específicos, mas são alguns. E aí, por exemplo, um beta-lactâmico, qual é o alvo dele? É a parede celular. Porque ele age na parede celular, então é a parede celular. Outro, os aminoglicosídeos, os macrolídeos. Quem é o alvo dessas drogas? O ribossomo, certo? Então, é sobre alvo que a gente vai falar agora. É sobre precursor da parede celular, é sobre ribossomo ou sobre uma enzima alvo. Ai, meu Deus, lá vem a palavra enzima de novo, que inferno. Não, porque tem antibiótico que age, que o alvo é uma enzima. A gente vai ver que as quinolonas, elas têm como alvo uma enzima. Elas vão lá se ligar numa enzima, atrapalhando a vida delas. Se essa enzima estiver modificada, é um alvo que está modificado, o antibiótico não funciona. Então, vamos falar agora sobre esses alvos, tá? Começando aqui pelo ribossomo. Então, a gente viu que várias drogas agem no ribossomo, clorofenicol, eritromicina, que é os macrolídeos, tetraciclinas, os aminoglicosídeos, eles vêm aqui, de algum jeito, eles se ligam nessa maquinaria aqui e atrapalham a tradução do RNA mensageiro pelo ribossomo, tá? Então, atrapalha. Se parte dessa maquinaria está mutada, a gente não tem mais o sítio-alvo daquele antibiótico, tá? Então, aqui, por exemplo, ribossomo mudado, macrolídeo, lincosaminas e streptograminas. São classes de drogas, né? Lincosamidas é a clinda, macrolídeo, azitromicina e claritromicina, e streptograminas a gente não usa muito, que é dalfopristina, quinupristina, não usa,
mas eles, para o laboratório, elas foram importantes. Mudança no RNA ribossômico, então a modificação desse alvo impede que essas drogas se liguem a ele e, portanto, não funcionem. E para essas drogas, o mais importante é esse gene aqui, é o gene ERM. E esse gene ERM, eu vou já voltar nessa explicação, porque essa é a hora da explicação que realmente fica chata, é difícil falar, mas quando a gente vai para a prática, a gente volta aqui e vai ficar mais fácil. Ele gera um padrão de resistência M, de macrolídeo, L, de glincosamidas, e streptograminas B, descritos em áureos, pneumococo, bacteroides e clostridium. Vamos ver como é que funciona isso. Esse aqui é uma foto de um antibiograma de um Staphylococcus aureus. Tá? Aqui a gente tem um disquinho de eritromicina e aqui a gente tem um disquinho de clindamicina. Essa bactéria foi o quê com relação à eritromicina? Foi resistente. Essa bactéria aqui com relação à clinda, imaginem que o halo dessa clindamicina foi redondinho, tá? Imaginem que ele foi redondinho, do tamanho desse halo grande. O que essa bactéria seria classificada? Como sensível à clindamicina. Ué, mas aconteceu alguma coisa nesse antibiograma que fez com que o halo fosse achatado. Tá vendo que essa distância aqui... Aparece a minha setinha para vocês? Aparece. Aparece, né? Sim. Esse halo aqui, esse raio aqui, ele é menor do que esse raio aqui. Porque aconteceu alguma coisa aqui nessa galera. O que aconteceu nessa galera aqui? A eritromicina desreprimiu algum gene da bactéria que fez com que ela mostrasse que, na verdade, ela é resistente à clindamicina. Está muito pertinho aqui. Essa bactéria ela tem que ser considerada resistente à clindamicina. Tá? Ah, Lauro, eu estou com uma dúvida. A minha dúvida é, por que você não tira isso da aula? Porque eu não estou entendendo nada. Vamos entender de novo. Esse gene aqui, se a bactéria tiver, o gene ERM, ele é um gene que leva a modificação no RNA ribossômico. Ele leva. Só que ele precisa desreprimir. Senão você não vê. Quem é o principal desrepressor? A eritromicina. Então, se eu não desreprimisse esse gene aqui, eu não ia ver no antibiograma. Eu ia ver sensibilidade à clinda. Ué, mas o que a clinda tem a ver com isso? A clindamicina é um excelente antibiótico para tratar áureos. E eu só posso confiar no resultado do antibiograma dela se o laboratório me garantir que fez a resistência induzida com a eritromicina. Porque se com a eritromicina esse halo tivesse sido todo redondinho, eu ia dizer que esse bicho é sensível à clinda. Desse jeito que está aqui, eu não posso dizer que é resistente à clinda. Esse fenótipo, que a gente chama fenótipo MLSB, ele é um fenótipo responsável por que acontece por uma modificação de sítio-alvo gerado pelo gene ERM. Esse é o teste D. Então, em antibiograma de Staphylococcus aureus, vocês vão ver lá embaixo. Teste D realizado. Teste D não realizado. E a resistência à clinda, você vai interpretar à luz desse resultado. Também são importantes modificação do sítio-alvo. Para as tetraciclinas em H. pylori, em aminoglicosídeo, e linezolida, os gram-positivos, aureus, epidermídeos, fécium e fecales. Esse que eu falei para vocês foi quando o alvo era o ribossomo. E se o alvo do antibiótico for o precursor da parede celular? Como é que se dá essa resistência? Vamos lembrar os glicopeptídeos, como é que eles agem. Os glicopeptídeos, vancomicina e teicoplanina, eles agem impedindo a polimerização da parede celular, daqueles caninhos de peptidoglicano que eu mostrei para vocês. Isso aqui que a gente está vendo é um zoom daqueles caninhos. Aqueles caninhos de peptidoglicano, eles são feitos por dímeros de ácido N-acetilurâmico, N-acetilglicosamina. Ácido acetilurâmico, N-acetilglicosamina. E por aí vai. E eles só conseguem se polimerizar na hora da fabricação da parede celular graças a uma enzima que catalisa essa polimerização. Essa enzima se chama transpeptidase. Transpeptidase. Que o homem audaciosamente batizou de PBP.
de proteína ligadora de penicilina, como se o bicho fosse produzir uma enzima para receber o inimigo, que é penicilina. Tá? Isso aqui é a fisiologia normal da bactéria. Ah, eu sou um E. coli, eu vou querer me duplicar agora. Menina, sabe o que eu vou fazer logo? Eu vou logo polimerizar aqui minha parede. E a E. coli passa a fazer isso aqui, polimerizar os seus dímeros de N-acetilurâmico e N-acetilglicosamina e usa a sua transpeptidase para fazer essa ligação. Onde é que agem os beta-lactâmicos? Os beta-lactâmicos, eles agem se ligando aqui, na transpeptidase. E onde é que agem os glicopeptídeos? Vanco e teico, agem aqui, nessa cadeia terminal do ácido N-acetilurâmico, que termina com dealanina, e o glicopeptídeo se agarra aqui nessa cadeia e diz, você não vai polimerizar coisa nenhuma. Se você quiser polimerizar, você vai polimerizar no inferno, porque aqui mesmo você não vai, não. E aí não deixa a bactéria polimerizar e a bactéria morre, tá? Então é aí que agem os glicopeptídeos. Como é que a bactéria faz para ser resistente modificando esse alvo? Ela modifica o terminal. Modifica o terminal deala para, por exemplo, deala-delactato. E aí, esses antibióticos não conseguem mais se ligar, a bactéria fica resistente e ela consegue duplicar numa boa a parede dela. Esse é o principal mecanismo de resistência dos enterococci resistente à vancomicina. Por que o enterococcus ficou resistente à vancomicina? Porque mudou o seu terminal deala. Tá? Por quê? Porque ele tem um gene, que é o gene VAN, que gera essa modificação do terminal. Tá? Então, são os genes VAN. Era para estar aqui no slide, inclusive. Ah, tá aqui, gene VAN. Gene VAN. VAN A, VAN B, VAN C, por aí vai. E, por último, a modificação, o alvo, a gente já viu que o alvo pode ser um ribossomo, o alvo pode ser um precursor da parede, né, que a gente viu agora o peptidoglicano, e o alvo pode ser uma enzima. Lembrando que eu falei para vocês que o beta-lactâmico, ele age aqui, ó, numa transpeptidase, que é o quê? Uma enzima. É uma enzima. Então, aqui, se essa enzima está modificada, ou seja, se o alvo, se a transpeptidase está modificada, o beta-lactâmico não vai agir. Então, a gente chama isso de alteração de PBP, que é uma alteração de transpeptidase, que é o que faz o áureus resistente à oxacilina. A oxacilina, beta-lactâmico, se liga aqui, na transpeptidase do Staphylococcus aureus, principalmente a PBP do tipo 2, que é a que a oxacilina mais gosta. O que é que o estáfilo faz para poder ficar resistente à oxacilina? Menino, pois agora só de mal eu vou produzir a PBP2A, porque agora eu tenho um gene que faz isso. Quem é o gene que faz isso? O gene MEC-A. Codifica a PBP2A e a oxacilina não consegue se ligar para rimar. Então, a gente tem o áureus resistente à oxacilina por esse mecanismo. Também são enzimas-alvo. As enzimas das quinolonas, porque elas agem na DNA-girase ou na topoisomerase 4. Normalmente, a quinolona vai lá, se liga nessas enzimas, são enzimas responsáveis pela duplicação do DNA e não deixa a enzima agir. Se eu tenho uma bactéria que modifica suas enzimas-alvo, a DNA-girase ou a topoisomerase 4, a bactéria não se liga. Tá? Então, mutação nos genes que codificam as unidades dessas enzimas geram resistência às quinolonas. E, por último, para terminar as modificações do sítio-alvo, a resistência ao Bactrim, às sulfas, ela acontece por modificação em enzimas também. Essa é a cadeia de eventos para a síntese de DNA, usando folato. Então, normalmente, o PABA, ele é transformado em ácido de hidrofólico por essa enzima, ácido tetrahidropteróico sintetase, e o trimetoprim faz a segunda parte, que é através da redutase, de hidrofolato redutase, transformar isso aqui nesse ácido tetrahidrofólico, que é substrato de purinas, né, que é guanina e adenina, e para a síntese do DNA. O que é que as sulfas fazem? Inibem essa enzima, inibem essa enzima. Então, com isso, como
As sulfas fazem isso, a bactéria não consegue duplicar seu DNA. O que acontece se a bactéria modificar a enzima dela? As sulfas não conseguem agir, então a bactéria fica resistente ao antibiótico. E é isso porque a próxima parte da aula era de laboratório. Deixa eu voltar aqui para a transmissão. Parei de apresentar. Alô, câmbio? Ok. Alguém aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguém está acordado? Estamos acordados. Café? Foi ótimo. Gessé está aí? Gessé desistiu da residência, Gessé? Não, estou aqui, professor, estou aqui. Mas Obrigado, alguém Laura. das meninas também, Bacana. Saíde. Quem mais? Oi, Lauro. Oi, gente, tá aparecendo nas câmeras aqui agora. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Podemos encerrar essa live. Inique? E que precisou sair, que ela vai dar uma aula. Ah, tá bom. Sânia, tem alguma coisa? Alguma Achei pergunta? Quem tá com o login da doutora Silvia? Não sei quem é, não. Tá bom. Qualquer coisa é nós. Então, obrigado pela atenção. Partiu? Obrigado. Tchau, Lauro. Obrigada. Tchau. Foi ótimo. Tchau. Obrigada. Tchau.